Hail the King capítulo 256. Chamado misterioso. E você está bem? Depois de repreender o discípulo, Fei se transformou em um ancião atencioso e perguntou: Não é sério. Eu tenho ajuda da armadura de batalha, e apenas alguns dos meus órgãos internos estão levemente feridos. Depois que eu bebi a poção, estou curado. Um sorriso tímido apareceu no rosto frio de Inzaghi. Fei assentiu. Ele se virou para o líder morto da Bland Edge e pegou o robe azul que era feito da pele de besta demoníaca raposa azul nível 7. Fei foi atraído para este manto de batalha desde o início. O manto continha um poder mágico elementar de gelo, o manto era durável e era capaz de aumentar o poder da energia guerreira elementar do gelo. Embora a parte de trás do manto tivesse um buraco, que fora perfurado pela faca que Inzaghi tinha, o valor desse manto ainda era alto. Fei jogou em seu anel de armazenamento. Isso! Envie meu comando. Deixe Lampard e outros retardarem as pessoas e arrastar o tempo. Não mate todos os membros do Bland Edge, eu preciso cuidar de algumas coisas. Fei de repente sentiu algo e disse para Inzaghi. Sim, mestre. Inzaghi respondeu educadamente e desapareceu na escuridão. Depois de fechar os olhos e sentir a direção um pouco, Fei finalmente determinou o caminho e correu para as chamas. Ele entrou no palácio número 1 na sede da Bland Edge e começou a procurar. Bland Edge está acabado. O jovem que estava testemunhando isso da torre alta suspirou, no entanto, seus olhos ainda pareciam enérgicos. Depois de um momento de hesitação, ele desceu a torre e desapareceu na escuridão. Desde que o Bland Edge caiu, é hora de reivindicar as recompensas. O rei de Chambord ainda não apareceu ainda. Poderia ser. Sob a proteção da Legião de Sangue de Ferro, o deus da guerra de Zenith, Arshavin, estava tentando identificar o homem que procurava. No entanto, essa pessoa nunca apareceu. Arshavin estava mais confuso. Quem poderia ser esse mago misterioso? Um mago de 6 estrelas. Ele não deveria ser anônimo. Mas por que eu não sei nada sobre esse mago do relatório da inteligência? Ele pensou. Arshavin sentiu como se estivesse muito ansioso, parecia haver um véu que cobria a verdade e ele não era capaz de revelá-lo. Rápido! Investigue! Arshavin comandou com sua voz fria. Sim, Sua Alteza. Um soldado blindado se ajoelhou quando ele respondeu. Depois disso, este soldado se levantou e foi embora. Como capangas que estavam treinando pelo mais antigo príncipe de Zenith, eles estiveram com esse deus da guerra de Zenith através de numerosas batalhas. Eles eram inigualáveis e leais ao príncipe, e eles entendiam um ao outro sem precedentes. Os soldados sabiam exatamente o que o príncipe queria e o que fazer depois de ouvir a única palavra investigar. No céu, no topo das nuvens escuras. Cara velho, você viu através dele. Aquele mago com a máscara Alexander. Matt Razi coçou a cabeça. Depois de todo esse tempo, ele ainda não conseguiu descobrir. Não. A figura magra respondeu. Mesmo você não pode ver através dele. Não. Hahaha, até mesmo o guerreiro número 1 do Império, o santo marcial Krasik não conseguia enxergar através de um jovem. Você não conseguiu descobrir nenhuma pista. Sensação de poder completamente diferente. Eu não posso ter certeza. Você finalmente disse mais de uma palavra. Hahaha, deixe-me contar, 8 palavras. Isso quebrou o recorde nos últimos 3 anos. Hahaha, Matt Razi riu quando ele abriu os olhos arregalados. Santo Marcial. Matt Razi, vamos, diga mais um pouco. Se você disser mais palavras, você pareceria mais aterrorizante para seus oponentes. Santo Marcial, se você dissesse menos palavras, você seria mais amável. Matt Razi. Matt Razi, devo ir e tirar a máscara daquele rapazinho.
Santo Marcial, não. Matt Razi, de novo. Você morreria se disser mais coisas. Santo Marcial. O palácio número 1 da Bland Edge era realmente magnífico. Tinha muito espaço, parecia uma pequena praça pública. Embora uma parte dela tenha sido destruída pelas bolas de fogo de Fei e os móveis de madeira estivessem queimando, a estrutura do palácio ainda estava boa. Fei cuidadosamente inspecionou seus arredores. Ele então convocou a enorme varinha de seu conjunto de itens e a Canastrix e agarrou-a em suas mãos. Ele caminhou lentamente em direção ao enorme trono decorado por duas enormes estátuas de leão. Um pequeno líder de um grupo de mercenários se atreve a sentar-se nos tronos com dois leões que só reis canonizados de reinos afiliados se qualificam para sentar-se. Como ele ousa? Fez zombou quando ele acenou com a varinha. Voxos! Barulhos de ar soaram quando quatro bolas de fogo se chocaram contra o trono. Nos barulhentos ruídos altos, todo o trono de pedra branca foi feito em pedaços. Lentamente, os pós de pedra se assentaram. Um caminho secreto com um portão misterioso apareceu atrás do trono destruído. O caminho estava escuro e Fei não sabia para onde isso levava. No lado do portão, havia numerosos padrões de prata misteriosos gravados nele. Eles eram um tipo de matrizes mágicas estranhas. Não importava os caminhos mágicos ou o portão, eles eram realmente diferentes dos estilos atuais. Depois que Fei cuidadosamente observou o portão, ele percebeu que esse portão era feito de um enorme pedaço de pedra, e estava completamente embutido na abertura desse caminho. Este pedaço de pedra era obviamente de outra época, tinha uma sensação antiga, e não combinava com a sensação do caminho. No entanto, os padrões mágicos no portão deram a Fei uma sensação familiar. A intuição de Fei lhe disse que esse portão era uma boa peça. Deixe-me guardar isso primeiro. Embora ele não tenha chegado a uma conclusão, Fei mudou para o modo bárbaro e usou sua força bruta para quebrar o portão do caminho. Então, ele o jogou em seu espaço de armazenamento. Depois que ele fez tudo isso, ele entrou no caminho. O chamado de convocação que ele sentiu um pouco mais cedo sem querer, veio desse caminho. O caminho era muito fino, apenas uma pessoa poderia atravessar enquanto inclinava seu corpo. Degraus de pedra levavam lentamente a um subterrâneo mais profundo e sombrio. Depois de caminhar por 50 metros, o caminho lentamente se alargou. A luz brilhava à frente enquanto o tesouro iluminava a área. Qualquer pessoa normal andaria de um lado para o outro se de repente visse luzes tão brilhantes nesse caminho fino. No entanto, Fei parou. Ele sabia que, embora as paredes parecessem normais, havia uma sensação perigosa. Até mesmo Fei ficou com medo dessa sensação um pouco. Armadilhas mágicas. Fei não esperava que o Bland Edge teria uma caverna tão assustadora e escondida. Fei pensou sobre isso e mudou para o modo assassino. De todas as 7 classes, o assassino era melhor em fazer e destruir armadilhas mágicas. Era a melhor opção nesta situação. Sob o modo assassino, Fei sentiu claramente que havia inúmeras armadilhas de todos os tipos escondidas nas paredes à frente. Essas armadilhas eram delicadas e bem escondidas. Se um não fosse profissional, até mesmo um guerreiro de 6 estrelas estaria em desvantagem. Se este guerreiro fosse azarado, ele ou ela seria morto. Fei andou devagar para a frente. Ele estava tentando limpar algumas armadilhas, mas ele não limpou todas elas. Ele criou um caminho estranho que só uma pessoa pode percorrer. Estranho. Esses desenhos são realmente interessantes, mas a execução foi um lixo. Parece que alguém que não sabia muito sobre armadilhas mágicas configurou-as como ele ou ela tentou imitar outras armadilhas. Fei lentamente descobriu alguns fatos estranhos. Havia tantas armadilhas na área, mas o poder dessas armadilhas diminuiu porque o número era demais. Algumas das armadilhas conectadas foram configuradas incorretamente. Parece que a pessoa que montou este lugar só foi atrás dos números e não sabia muito sobre a interconectividade das armadilhas. Esta parte do caminho, que era de cerca de 50 metros de comprimento, Fei levou 30 minutos para passar.
Fei não ativou nenhuma armadilha, e ele não deixou nenhuma pegada, parecia que ninguém passou por esse caminho ainda. Anterior próximo. Comentários. Hail the King, capítulo 257. O tesouro da Blind Edge. No final do caminho, havia um muro de pedra que tinha 9 símbolos gravados nele. Aqueles 9 símbolos continham algum tipo de significado que Fei não sabia. Os símbolos foram gravados com uma energia vermelho-sangue e fez os 9 símbolos parecerem muito misteriosos. Fei ficou em frente à parede, e ficou surpreso por já ter visto esses símbolos antes. No entanto, estes símbolos não eram o tipo de símbolos que os monstros em Diablo World iria dropar. Então, Fei mostrou sua personalidade gananciosa. Ele mudou para o modo bárbaro e usou suas espadas para escavar estes 9 misteriosos símbolos usando sua força física. Ele jogou esses símbolos no espaço de armazenamento. Ele planejava mostrar isso para Cara e Caim. Aqueles dois provavelmente poderiam descobrir isso. Depois de escavar esses símbolos, Fei virou à direita da parede de pedra. O caminho girou 90 graus e a luz devaneadora veio de lá. Não havia mais armadilhas mágicas aqui, e Fei ficou no modo bárbaro. Depois de várias voltas de 90 graus, havia um enorme corredor subterrâneo. Depois de entrar no corredor, a luz que brilhava nos tesouros iluminou o lugar. Fei ficou atordoado com isso. Havia pelo menos 20 montanhas devaneadoras feitas de ouro empilhado, prata, jade, pedras preciosas. Aqueles eram todos os tesouros que Blind Edge acumulou ao longo dos anos. Para ser capaz de obter riqueza, a Blind Edge literalmente fez o que pôde, incluindo a captura de escravos e até negócios mais sujos. A lei do Império tinha muitas brechas, e as pessoas mais foram capazes de explorá-las. Sob o apoio da superpotência família Felon, os mercenários da Blind Edge cometeram uma tonelada de pecados. Eles não deveriam mais ser chamados de mercenários, eles eram um bando de bandidos gananciosos e imorais. Como resultado, eles acumularam uma grande quantidade de riqueza. Além disso, Fei tinha certeza de que essa era apenas uma parte do dinheiro que a Blind Edge conquistou ao longo dos anos. Afinal, a Blind Edge tinha que dar dinheiro para a família Felon e outras forças. Essa quantia de dinheiro era suficiente para comprar 100 castelos como Chambord. Impressionante! Inimaginável! O sangue de Fei começou a ferver quando ele olhou para todo o tesouro na frente dele. Qualquer um ficaria atordoado e perderia a capacidade de falar ao ver essa enorme quantidade de recursos. No entanto, Fei se forçou a se acalmar. A razão pela qual ele foi capaz de conquistar o Blind Edge foi que Paris planejou isso. Todas as superpotências, incluindo a família Felon, abandonaram esse grupo sinistro. Foi por isso que Fei foi capaz de atacar sem a intervenção dos soldados imperiais e da patrulha imperial. De acordo com os acordos, a Fei conseguiu 30% do total de recompensas. Se ele levasse todos os recursos para si mesmo, as outras forças ficariam bravas. Apesar de Fei não ter medo disso, não valia a pena. Fei não precisava de todo o Império para se virar contra ele. Afinal, Fei tinha acesso ao Horadric Cube, um item que não deveria existir no mundo. Fei era capaz de fazer várias gemas de alto nível usando gemas de baixo nível. Os recursos monetários normais não eram realmente atraentes para Fei, que tinha um dedo de ouro como o Diablo Wood. Fei não pegou uma única moeda de ouro da primeira montanha. Ele andou pelas montanhas feitas de ouro e jade. Atrás dessas montanhas, havia itens mais impressionantes. Havia uma dúzia de prateleiras de armas que tinham todo tipo de armas e equipamentos nelas. Esses itens eram todos armas e armaduras raras de primeira linha. Fei pegou uma longa espada da prateleira e a atingiu no ar. Uma energia fria encheu o ambiente enquanto a lâmina fina da espada dançava no ar como uma corda de prata. Fei derrubou a lâmina e um de seus cabelos caindo foi cortado pela espada. Espada agradável! Fei teve que admirar o ferreiro que fez essa espada. Ele colocou a espada de volta e pegou algumas outras armas.
Todas eram armas afiadas e rígidas que obviamente eram feitas por ferreiros de nível mestre. As armaduras na área foram capazes de proteger todos os pontos vitais do corpo humano, e as áreas de conexão das placas de metal foram recheadas com pele de besta demônio. As armaduras feitas com tais detalhes eram leves e ofereciam grandes habilidades defensivas. Mesmo apenas uma pequena porção das elites podia receber itens como estes nas 10 legiões de batalhas e guardas do Palácio Real. No entanto, Fei ainda não foi movido. Ele colocou a arma de volta e continuou a andar para a frente. Na misteriosa caverna subterrânea de Chambord, havia quase uma quantidade limitada de restos de demônio e essência de pedra negra. Com as habilidades de Forge de primeira linha de Chassi, itens neste nível poderiam ser feitos com facilidade. As armas que Chassi poderia forjar eram realmente melhores que esses itens, então Fei não se importava. Atrás do suporte de armas, havia 6 estantes de livros. Isso surpreendeu Fei. Estes bandidos sanguinários estão lendo, ele pensou. Mas depois de ler os nomes dos livros, Fei entendeu o que estava acontecendo. Os livros nas prateleiras eram todos pergaminhos de treinamento de energia guerreira, e esses pergaminhos eram todos de nível alto. Esses pergaminhos de treinamento, na verdade, continham técnicas de combate que causavam bons danos. Especialmente na última estante de madeira que tinha uma fragrância profunda, havia alguns pergaminhos ultra raros de treinamento de magos. Um deles era o diário de treinamento de um mago de 6 estrelas. Esses itens eram tão valiosos que Fei não conseguia ignorá-los. Esse pergaminho de treinamento feito pelo mago de 6 estrelas chamado Teoria da Magia do Espaço de Baixo Nível de Codificação poderia ser um dos itens raros em qualquer leilão em São Petersburgo, e inúmeras potências lutariam contra ele. Desta vez, Fei não foi tão frio quanto antes. Sem hesitar, Fei jogou aqueles pergaminhos de treinamento junto com as estantes de livros em seu espaço de armazenamento. O que a Chambord mais precisava para melhorar não era dinheiro, mas esses pergaminhos de treinamento. Caminhando mais fundo no corredor, Fei viu comida e água bem cuidadas. Havia geladeiras mágicas alimentadas por matrizes de elementos de gelo. Exceto que, havia uma cozinha completa. Todas as coisas aqui eram suficientes para um mês inteiro. Alguém planejou usar este lugar como um esconderijo. Fei estava um pouco confuso. Fei não sabia que o líder da Blind Edge era um personagem realmente calculista. Conhecia os crimes que cometeu e as forças que ofendeu. Portanto, ele planejou sua fuga há muito tempo. Este corredor subterrâneo já existia há muito tempo, e o líder da Blind Edge descobriu por acaso. Depois disso, ele veio renovando o lugar em segredo. Ele era o único que sabia sobre este lugar, e estava planejando mudar sua identidade, obter um status nobre da família Felon, e ir a algum lugar remoto para passar a última metade de sua vida. A razão pela qual havia tantas armas, dinheiro e pergaminhos de treinamento era que o líder da Blind Edge estava tentando iniciar seu próprio reino depois. Ao mesmo tempo, o líder avesso ao risco da Blind Edge criou um pequeno espaço para si mesmo, pois temia que a Blind Edge fosse destruído um dia. No entanto, ele não esperava que algo assim ocorresse hoje. Nada do que ele planejou foi usado, e ele foi morto por Inzaghi em um ataque furtivo. Isso pode ser Karma fazendo o seu trabalho. Tudo o que ele planejou para a primeira metade de sua vida, era agora um pedaço de torta para Fei. Depois de passar pela área de armazenamento de alimentos, a luz na área escureceu. A parte mais profunda do caminho subterrâneo era um enorme buraco. Era tão profundo que estava completamente escuro lá embaixo, e parecia frio e sombrio. Ninguém sabia o que havia debaixo do buraco. Fei mudou para o modo feiticeiro, e acenou com a varinha para criar uma pitada de fogo que ele enviou para o poço para acendê-lo temporariamente. As coisas no poço estavam agora visíveis. Fei olhou para baixo e seu rosto mudou de cor. Havia numerosos ossos brancos neste buraco, uma enorme nuvem de chamas fantasmas azuis se acendeu quando o fogo provocou essa reação. Como fantasmas que estavam tentando ferir o recém-chegado, uma sensação escura e arrepiante encheu a área.
Aquelas pessoas que morreram no poço devem ter queixas fortes. Essa é a única maneira que essas chamas fantasmas seriam criadas. Mas como todos eles morreram aqui? Fei pensou. Anterior próximo. Comentários. Hail the King capítulo 258. Você é. Fei mudou para o modo paladino, e a aura dourada cobriu seus arredores. Essa aura continha o poder sagrado, e era o melhor contra esse tipo de energia sombria. Toda a energia arrepiante desapareceu como a neve no dia quente de verão, quando tocou a aura. Fei usou a habilidade oração, e a luz dourada em torno de seu corpo se intensificou. Todo o salão subterrâneo estava iluminado, era ainda mais brilhante que as montanhas de ouro. Sob a limpeza desse poder, a atmosfera do salão tornou-se pacífica e calma. Depois de tudo isso, Fei voltou para o modo feiticeiro. Então, Fei sentiu uma ligação ainda mais forte, sentiu um sentimento familiar e íntimo como se o sua amada estivesse chamando por ele. Esse chamado veio dos ossos brancos no poço profundo. Fei não hesitou e pulou no buraco dos ossos. Essa cena não foi muito para Fei. Em Diablo Wold, ele passou por muitos lugares sangrentos e aterrorizantes. Em comparação com aqueles infernos vivos, os frios ossos brancos eram muito mais fofos. Crack! Fei quebrou vários ossos quando ele caiu sobre eles. Estes ossos pareciam ter sido em torno de cerca de 10 anos. Pelo modo como os ossos corroeram, Fei percebeu que eles não eram guerreiros de alto nível quando estavam vivos. Os ossos eram realmente frágeis e só conseguiam manter sua forma original porque não havia vento neste espaço. Assim que Fei quebrou os ossos, pó de osso branco flutuou no ar. Existem algumas ferramentas. Fei encontrou alguns itens inesperados com a ajuda da luz do fogo. Sob os ossos, havia conjuntos completos de ferramentas de construção, como pás. Havia também alguns botões de metal que pareciam estar em algumas roupas. Fei soube imediatamente a quem esses ossos pertenciam os escravos e artesãos que participaram da construção desse projeto subterrâneo. Depois que este salão foi concluído, todos foram mortos para manter o segredo. Um monte de pobres almas. Depois que Fei chegou ao fundo do poço, o chamado que ele estava sentindo ficou ainda mais forte. Ele percebeu que esse chamado estava por trás de uma das paredes laterais do poço. Quando ele queria se aproximar daquela parede lateral e dar uma olhada melhor, seus olhos congelaram. A cerca de meio metro daquela parede lateral, havia um par de pegadas perfeitas nos ossos. As pegadas tinham cerca de 30 centímetros de comprimento e estavam realmente limpas em comparação com os ossos e fragmentos de ossos ao seu redor. Fei se agachou para dar uma olhada melhor, e ele tinha certeza de que as pegadas estavam voltadas para a parede. Eles foram formados por alguém que pisou aqui várias vezes. Como pode ser? Que tipo de pessoa apareceria aqui e pisaria no mesmo local? Fei pensou enquanto se levantava e entrava na pegada. Tink! Crack! Era um barulho de som de metal muito leve. Uma série de ruídos de engrenagens deslizantes seguidas depois. Fei sentiu uma leve sacudida sob seus pés, e a parede de pedra à sua frente tinha 5 pontos prateados aparecendo nela. Aqueles 5 pontos prateados dançaram rapidamente na parede e atraíram algumas belas curvaturas. Essas curvaturas logo formaram uma matriz mágica que parecia um portão de pedra. Isto! Antes que Fei pudesse reagir, a matriz mágica começou a operar por conta própria. Uma sensação que Fei estava realmente familiarizado apareceu como um zumbido de luz soou. Um portal de teletransporte oval em forma de céu azul que tinha 2 metros de altura apareceu na frente de Fei. Fei ficou chocado. Ele estava muito familiarizado com essa cena. Era um portal. Era o portal que o pergaminho de teleporte para a cidade criaria em Diablo Wold. A mesma onda mágica, a mesma cor mágica, a mesma forma oval, o mesmo apelo estranho.
Fei tinha certeza absoluta de que este era um portal de teleporte, mas ele não sabia para onde esse portal levava. Fei descobriu que a situação estava ficando cada vez mais interessante. Ele achava que estava se vingando de seus súditos leais que foram reprimidos e mortos por Blandied, mas as coisas foram tocantes. Depois de invocar sua armadura e espadas duplas de Diablo Wold, ele entrou no portal sem muita hesitação. No segundo seguinte, um espaço escuro apareceu na frente dos olhos de Fei. Antes que ele pudesse ver qualquer outra coisa, os ossos preencheram sua visão. Era um esqueleto de ouro. Diferente dos ossos dos escravos e artesãos que eram realmente fracos, esse esqueleto parecia feito de ouro puro. Era brilhante, mas era muito menor que uma pessoa comum, tinha apenas cerca de 1,2 metros de altura. O esqueleto estava completo e ainda estava parado ali. Seus braços estavam agarrando um enorme machado de batalha que tinha um símbolo de fogo vermelho, e o esqueleto parecia estar protegendo e guardando alguma coisa. X. O grupo de mercenários está acabado. Felizmente, eu tenho um plano B. Com os fogos ao fundo, um dos 6 principais lutadores da Blandied, Tigre Terrestre, caiu e olhou para os prédios que estavam sendo devorados pelas chamas. Ele estava fugindo com 20 de seus capangas e os tesouros que ele acumulou ao longo dos anos. A sede da Blandied era muito grande, com imensos prédios parecidos com paredes de defesa que cortavam o acesso do lado de fora. Havia apenas 4 saídas. Tigre Terrestre caiu e seus capangas pareciam aliviados como eles estavam apenas a cerca de 20 metros de distância de sair no extremo oeste. Enquanto pudessem sair nessa saída, seriam capazes de desaparecer na capital como uma gota de água no oceano. Nenhum vestígio deles poderia ser encontrado, já que eles estavam realmente familiarizados com o terreno e a estrutura de São Petersburgo. Afinal, todos os bastardos tinham suas próprias fugas planejadas antes do tempo, eles estavam confiantes de que não poderiam ser rastreados por nenhuma organização. Rápido, siga-me. Certo, Andy, você trouxe essas 2 meninas? Caio perguntou em voz baixa. Chefe, não se preocupe, eu entendi. Um mercenário baixo e magro com um tapa-olho zombou. Ao lado dele, havia outro mercenário alto e forte. Os dois tinham uma bolsa grande nos ombros, e ficou claro que 2 pessoas estavam trancadas nos sacos sob a luz da lua e das tochas. No entanto, era óbvio que as bocas dessas 2 garotas estavam cheias. Eles só eram capazes de lamentar em desespero. Muito assustador. Realmente assustador. Quem é esse mago misterioso com essa máscara? Ele é um demônio do inferno. O líder com energia guerreira elementar de gelo de 5 estrelas é um grande personagem no Império, mas esse demônio facilmente cortou sua cabeça. Um dos mercenários suspirou enquanto cambaleava. Não importa quem ele é. Nós conseguimos sair. Hahaha, quando nós realmente ficamos livres, podemos desabafar nossa frustração com essas 2 garotas. Alguns mercenários estavam apenas contentes que eles tiveram sorte. Cale a boca, todos vocês! Caio se virou e gritou em voz baixa: eu tenho planos com essas 2 garotas, então não coloque os dedos nelas. Caso contrário, não me culpe por ser implacável. Sua expressão parecia cruel. Todos os seus capangas não se atreveram a dizer nada. Depois de ver isso, Caio virou a cabeça para trás. No entanto, antes que ele pudesse continuar correndo, sua pupila se contraiu e o suor frio deslizou por sua testa. Na frente dele, havia um homem com uma enorme espada apunhalada no chão. Essa figura era volumosa e ele estava parado na sombra das paredes. Com um conjunto de armadura misteriosa, este homem parecia um leão invencível. Ele estava vestindo uma camada de estrelas, seu cabelo ruivo tremulava no ar, e sua capa estavam fazendo muitos barulhos ao vento. Poderoso. Uma sensação aterrorizante surgia desta figura. Os mercenários só deram uma olhada nesse homem e já se sentiam como se fossem cachorros vadios diante de um rei da selva. O ímpeto semelhante a uma inundação que estava sendo dado por esse homem era chocante. Quem? Quem é você?
Embora Caio fosse um personagem forte, sua voz tremia quando ele sabia que não era páreo para esse homem. Bland Edge. O homem perguntou com uma voz clara. Quem? Quem é você? O rosto dos mercenários mudou de cor, eles sabiam que esse homem estava atrás deles. Vocês fazem parte do grupo mercenário Bland Edge. Tic, tic, tic. Foi o barulho dos dentes superiores colidindo com os dentes inferiores rapidamente. Os mercenários já tinham percebido a intenção assassina vinda do homem e sentiram que esse era o fim deles. Eles haviam imposto essa sensação de desespero em suas vítimas impotentes, e eles se sentiam como grandes governantes do destino de outras pessoas. No entanto, quando eles estavam do outro lado da mesa, de repente perceberam o quão assustador era o desespero. Anterior próximo. Comentários. Hail the King capítulo 259. Estou atrasado de novo. Você não vai admitir isso. Então você é. Sob as estrelas, aquele homem lentamente puxou a espada pela saída. Cavaleiro do Zodíaco de Leão Frank Lampard de Chambord está aqui para matar. Chambord. Agora, os mercenários da Bland Edge finalmente souberam onde estava a origem desse caos. Rei de Chambord. Na verdade ele. Vamos todos atacar. Mate-o. Caio estava um pouco assustado. Ele ordenou aos seus capangas que iniciassem o ataque enquanto recuava lentamente, ele já estava pensando em sua fuga. Mas no momento seguinte. Aperto de punho. No centro do punho de Lampard, um ponto brilhante cintilou, era tão brilhante que iluminou o céu noturno. Este ponto era tão brilhante quanto um raio, e doía os olhos de todos os mercenários. Então, o ponto se ramificou e criou vários redes como fios de luz. Punho da velocidade relâmpago. Os mercenários sentiram como se suas visões tivessem sido borradas, e o homem na frente deles desapareceu. Estavam todos parados, mas perceberam que perderam o controle de seus corpos. Enquanto eles ficaram surpresos, eles de repente ouviram uma série de barulhos densos. Bam! 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 Soou como punhos batendo nas armaduras de metal. Todos os mercenários ficaram chocados ao encontrar numerosas marcas de punhos cavados nas armaduras um do outro. Como se fossem atingidos por punhos invisíveis, uma série de barulhos de estalos de ossos soou, até Caio teve seus ossos quebrados. As únicas pessoas que estavam ilesas eram as duas garotas dentro das sacolas nos ombros dos dois mercenários. Rápido! Rápido! Tão rápido! Punho! Você! Quando suas pupilas começaram a se abrandar, Tigre Terrestre Caio começou a perceber que a teia de luz reluzente era na verdade o caminho dos punhos de seu oponente. A velocidade desses punhos foi tão rápida que ele não os pegaria de jeito nenhum. Somente depois que o homem terminou o ataque, eles sentiram o desespero quando a energia poderosa destruiu seus corpos. Não havia como eles se esquivarem daquele ataque. Quão poderoso ele é! Como ele pode usar algo assim? Os mercenários pensavam em si mesmos. Com uma força como essa, ele não é mais fraco que o líder. Como alguém como ele pode ser tão leal ao rei de Chambord? Quão poderosos são os chambordianos? Quando ele estava morrendo, Caio finalmente entendeu que tipo de inimigo Bland Edge criou para si mesmo. Ao mesmo tempo, ele sabia que o que aconteceu esta noite não foi apenas um assassinato de seu líder, sentia-se como se o rei de Chambord já tivesse planejado tudo, e era impossível para qualquer um em Bland Edge escapar. Bam! 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 Nuvens de névoas de sangue apareceram. Os mercenários de Bland Edge explodiram como bombas, e seus fragmentos de ossos e órgãos rasgados mancharam as paredes. Esta cena aterrorizante foi criada por Lampard, que injetou sua energia de guerreiro elementar relâmpago e força de punho nos corpos dos mercenários. Morreram sem deixar para trás cadáveres completos. Um lamento aterrorizado soou das bolsas quando elas caíram no chão.
Lampard franziu a testa enquanto olhava para elas. Neste momento, outra figura apareceu de repente pela saída. Depois que a figura viu a cena, ele ficou atordoado, e... Todos mortos. Porra, estou atrasado. Hahaha, esse caminho está bloqueado. Sob o luar, Pierce e Drogba, que convocaram seus conjuntos de traje santo estelar de Capricórnio e Touro, pareciam dois deuses de ferro do massacre. Eles estavam no meio da saída no lado leste da sede da Bland Edge, e eles zombavam dos mercenários que corriam na direção deles. Seus corpos enormes bloqueavam completamente o caminho para os 30 a 40 mercenários. Quem é você? Foda-se! Você quer morrer? Morra! Os mercenários da Bland Edge que corriam por suas vidas balançaram suas armas frias enquanto corriam para os dois homens. Eles não estavam realmente assustados, pois tinham a vantagem dos números. Entre eles, havia guerreiros que não tinham sequer os requisitos de nível de estrela, havia guerreiros de 3 estrelas, e um dos 6 lutadores de topo da Bland Edge Lagarto Violento Dante estava escondido no grupo. Todos estavam planejando sair correndo dessa saída. Contudo, hahaha, prove a ira do touro de ouro chifre longo gigantesco. Lâmina do julgamento piedosa espada de São Excalibur. Os dois homens fortes atacaram os mercenários viciosos da Bland Edge, e as imagens borradas de um touro dourado e uma antiga espada apareceram atrás deles. Os dois tipos de energia completamente diferentes apareceu e elas se fundiram com os corpos dos dois homens fortes. No momento seguinte, a energia desapareceu. Tanto Pierce quanto Drogba apareceram atrás da multidão. Todos os mercenários ainda mantinham as poses anteriores, mas eles congelaram. Lagarto Violento Dante, ele apenas sacou a espada pela metade e perdeu a oportunidade de continuar atacando. A armadura dos mercenários quebrou e suas armas quebraram. Roupas, capacetes, ossos, músculos, tudo isso se transformou em pequenos pedaços. Dominação. O sangue manchou o caminho, e a cena parecia o campo de batalha que foi destruído por um enorme monstro, e parecia o campo de batalha que foi perfurado por uma espada invisível. Quando as peças de metal caíram no chão e fizeram uma série de sons nítidos, nenhum dos mercenários pôde ser encontrado. Pierce e Drogba se viraram e ficaram satisfeitos com o dano que causaram. Porra, me senti bem agindo como um mestre. Matei 25. Hahaha, mais do que você. Drogba contou os cadáveres irreconhecíveis e gritou. Sua Majestade nos ensinou que a qualidade é mais importante que a quantidade. Olhe, há um guerreiro de 4 estrelas de nível intermediário que tinha uma energia de guerreiro elementar da Terra. Ele era provavelmente um dos 6 lutadores de primeira linha. Pierce esfregou o queixo enquanto respondia de volta. Neste momento, o espaço ao lado deles ondulou. Inzaghi correu para fora do espaço e disse desapontado, todos mortos. Estou atrasado de novo. Bang! 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 Quando uma série de densos ruídos vibratórios de corda parou e a onda de energia mágica desapareceu, 60 a 70 humanos perfurados por cristais de gelo e cinzas em forma humana apareceram no lado sul da saída. Os mercenários de Bland Edge não lutaram muito sob as flechas mágicas de Helena. Com o arco de batalha e delicadas armaduras mágicas, a garota Valkyria não sentiu nenhuma pressão. Ela era a deusa do tiro com arco de Diablo Wood. Ela fechou os olhos e recuperou sua mana. Ela estava esperando a próxima onda de mercenários da Bland Edge aparecer. Inzaghi correu para Helena, e ele estava suando tanto que o vapor branco estava saindo dele. Irmã Helena, você é tão rápida assim. Inzaghi quase caiu de correr muito rápido. Ei, Fernando, vamos fazer um acordo. Você pode simplesmente não se mover da próxima vez. Então eu posso me vingar de nossos colegas chambordianos que também morreram no poço. Olhando para os mercenários de Bland Edge que morreram sob as flechas de torres, o Varden Oleg percebeu que sua onda de choque empilhadora de cadáveres e era lenta demais para ser ativada. Antes que ele pudesse enviar a onda, os inimigos seriam todos mortos.
Ele sentiu que era como os frequentadores de bordéis do mundo. Antes que ele pudesse atirar, ele foi dito para adicionar dinheiro ou outra coisa. Ok. Torres respondeu. Neste momento, uma série de ruídos apareceu quando uma dúzia de mercenários se precipitou na direção deles. Ah, 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 toda minha, desta vez. Onda de choque empilhadora de cadáveres. Bang! 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 Uma série de barulhos de corda soou de antemão, e todos os mercenários morreram sob as flechas como trigo sob as foices de um fazendeiro. Antes de Oleg terminar a palavra onda, ele olhou para Torres com uma expressão triste. Ele sentiu vontade de chorar. Torres, desculpe, eu esqueci. Assim como que Sua Majestade disse, reflexo condicionado. Hehehe, você sabe que eu fico furioso quando os vejo. Oleg, no entanto, você disse isso pelo menos 6 vezes. Torres, mesmo. Eu prometo que esta é a última vez. Oleg, você disse isso pelo menos 4 vezes também. Neste momento, Inzagik correu aqui e estava prestes a chorar. Ele se apoiou, empurrando os joelhos e respirando pesadamente. Ele estava tão cansado que estava respirando com a língua. HU. Sua Majestade. Nova ordem. HU. Você precisa tentar comprar mais tempo. Sua Majestade fez algumas novas descobertas. Tão cansado. O esqueleto de ouro estava ali quieto e refletia uma luz. Era óbvio que esse homem ou criatura morreu há milhares de anos. Sua armadura e carne tinham corroído ao longo do tempo. No entanto, Fei ainda se sentia como se houvesse uma enorme montanha impecável na frente dele. Ele sentiu como se quisesse se ajoelhar e adorar este esqueleto. Anterior próximo. Comentários. Rei The King capítulo 260. A sabedoria do Rei Demônio. Havia uma enorme impressão poderosa saindo deste esqueleto. A impressão era densa como montanhas e ilimitada como o universo. Parecia antigo como a Terra, e era um vaso como o oceano. A impressão que saiu disso era tão forte que Fei teve dificuldade em andar no modo bárbaro de nível 40. Como se estivesse carregando uma montanha nas costas, seus passos estavam pesados e todos os seus ossos estalavam como milho sendo jogados na máquina de pipoca. Este esqueleto de ouro deve ter sido uma entidade suprema antes de sua morte. Embora esta criatura tenha morrido há milhares de anos, o esqueleto foi mantido bem. Essa impressão é provavelmente 1/1000 da impressão real de poder dessa criatura, e ainda é muito forte. Comparado isso, o assassino que estava atrás de mim naquele dia é como uma pequena formiga. Fei ficou mais apavorado ao observar mais. Que criatura poderosa semelhante a um lorde deixaria para trás tais vestígios após a morte? Nas lendas, os ossos de um guerreiro da classe estrela iriam corroer depois de 10 anos, os ossos das elites da classe lunar corroeriam depois de 100 anos, e os ossos dos senhores da classe do sol corroeriam depois de 500 anos. Da impressão, estava claro que essa criatura morreu há milhares de anos. Será que essa criatura é mais poderosa que um senhor da classe sol? Além disso, esse esqueleto tem apenas 1,3 metro de altura e parece uma criança. Mais da espessura dos ossos, parece que esta criatura estava totalmente crescida e estava em seu auge. Poderia essa entidade poderosa ser um anão? Mistério. A existência deste esqueleto de ouro era um mistério não resolvido. Fei então olhou para o machado de 2 lâminas nas mãos deste esqueleto. Este machado de batalha era feito de um material desconhecido. Parecia dourado e o cabo do machado tinha cerca de meio metro de comprimento. Era grosso nas 2 extremidades e era esguio no meio, uma curvatura perfeita foi formada a partir dele. No cabo, 1 tonelada de caminhos e símbolos misteriosos foram gravados. Pareciam caminhos mágicos, e também pareciam esboços de animais e plantas.
Esses padrões estavam intimamente conectados, e eles circularam em torno do cabo até chegarem às lâminas. O corpo das lâminas era de cerca de 2/3 do machado. A ponta da lâmina era fina como papel, mas as atrás eram grossas como uma árvore. Com 6 ranhuras de sangue de cada lado das pás, o machado parecia uma fênix que abrirá suas asas. As asas criaram 2 meios círculos perfeitos, e as metades se encontraram no centro e criaram uma forma oval mortal. De todos os ângulos, esse machado de batalha parecia uma excelente obra de arte, era de tirar o fôlego. Finalmente, Fei se concentrou nos 6 pequenos dentes hexagonais no machado. A intuição disse a Fei que havia coisas estavam incrustadas nesses dentes, e elas foram perdidas. A lâmina na frente dele não estava em sua forma final. No entanto, Fei não foi capaz de tocar a lâmina. A sensação impressionante vinda do esqueleto afastou-o. Fei tentou o seu melhor, e ele descobriu que não podia andar dentro de um raio de 10 metros do esqueleto, mesmo quando tentava se machucar. Mesmo após o buff sob o modo bárbaro, bem como a poção de Hulk e fortalecimento sob calor e frio na caverna subterrânea em Chambord, o corpo de ferro de Fei estava prestes a explodir quando ele tentou entrar naquela zona. Depois de várias tentativas, Fei desistiu e se concentrou em outras coisas neste espaço. Este espaço era como um porão ou um túmulo subterrâneo. Não era grande, era apenas cerca de 200 a 300 metros quadrados. Era cercada por um tipo de pedras amarelas claras e as paredes eram muito lisas. A luz prateada passava pelas paredes misteriosas e sem ordem. O que surpreendeu Fei foi que aquelas luzes de prata não emitiram uma sensação poderosa, elas estavam muito calmos. Exceto pelo portal atrás de Fei, não havia outras saídas aqui. Atrás do esqueleto dourado, uma nuvem de energia prateada estava piscando. Essa energia prateada emitia uma sensação pacífica semelhante à das luzes prateadas nas paredes. Fei circulou lentamente ao redor do esqueleto dourado e caminhou em direção àquela energia prateada. Era um livro. Um livro que estava flutuando no ar. O livro tinha 5 dedos de espessura e estava em formato quadrado, com 30 centímetros de cada lado. Como se estivesse manchado de sangue, o livro estava em uma cor vermelha escura. Curiosamente, as páginas estavam se alternando automaticamente. Toda vez que a página girava, numerosos caracteres prateados apareciam na página vaga e branca. Era realmente mágico. Fei observou com cuidado. Ele percebeu que os caracteres eram os usados em Azeroth que podiam ser rastreados até a Era dos Deuses e Demônios. Esses caracteres eram difíceis de entender, a ortografia e gramática eram realmente diferentes da linguagem que estava sendo usada no continente agora. Como essa linguagem era raramente usada e não perdida, Fei estudou essa linguagem antes na Biblioteca Real de Chambord, e ele foi capaz de entender 10 a 20% do significado. Este livro cobre conhecimento sobre os mecanismos, armadilhas, arquiteturas, forjamento, fundição, coleta. Fei ficou chocado. Ele percebeu que o conhecimento registrado neste livro era tão vasto que era como uma enciclopédia. O livro tinha mais de 100 páginas e havia muitas ilustrações. As páginas continham informações e fotos de armas, prédios, armadilhas, palácios, muros de defesa e etc. Todas elas eram exibidas pela energia prateada enquanto as páginas se viravam. Na última página do livro, algumas linhas de caracteres maiores estavam escrevendo em uma fonte diferente. Esses caracteres foram escritos no livro em vez de serem exibidos pela energia prateada. As linhas eram simples: estes são todos os presentes generosos. Do Rei Demônio Sua Majestade. Sabedoria do Rei Demônio. Punição do Rei Demônio. Espada do Rei Demônio. Memória do Rei Demônio. Desejos do Rei Demônio. Cálculos do Demônio Rei. Rei Demônio. Deuses desprezíveis. Perdido. Escapou. Estou prestes a morrer. Eles vieram. Batalhar até a morte. Proteger. Nós morremos com rancor. Honra da deidade demoníaca. Herdar.
Havia apenas 300 a 400 palavras, mas Fei teve dificuldade em lê-las. A escrita era instável e a gramática era ruim. Com a má compreensão da linguagem por parte de Fei, essas eram todas as informações que ele conseguiu extrair. Depois da última página, o livro voltou à sua capa. Fei viu alguns caracteres. Sabedoria do Rei Demônio. Então este livro foi chamado de Sabedoria do Rei Demônio. Depois de ver essas palavras, Fei imediatamente entendeu o que os presentes generosos significavam. Os nomes como Sabedoria do Rei Demônio e a Punição do Rei Demônio eram todos os tesouros que o Rei Demônio deixou. Apenas a partir do conhecimento na sabedoria do Rei Demônio, Fei poderia dizer que este Rei Demônio era uma figura engenhosa. Embora Fei não tivesse certeza de quão poderoso era esse Rei Demônio, essa entidade era pelo menos uma figura muito sábia. Exceto este livro Sabedoria do Rei Demônio, e os outros, como a Punição do Rei Demônio, e a Espada do Rei Demônio. Eles são livros também. Ou alguma outra coisa. Fei percebeu que ele descobriu um enorme tesouro por acidente. Apenas este livro na frente dele era mais valioso do que todas as coisas no salão principal. Fei, que tinha o conhecimento de todas as 7 classes de Diablo Wood, o acúmulo de sabedoria que ele aprendeu com Akara e Caim, bem como a habilidade milagrosa a aprender, ele era capaz de identificar o bem do mal. Assim que ele leu a sabedoria do Rei Demônio, ele sabia que tipo de tesouro ele tinha. Se ele fosse capaz de transformar o conhecimento deste livro em produção real no mundo real, a civilização e a força de Shambod seriam comparáveis aos impérios do nível 9 neste continente. Então esta é a força de Shambod. O deus da guerra de Zenith, Arshavin, que estava em pé em uma torre, ficou chocado com o que viu. A força de Shambod estava além de sua imaginação. Nos últimos 20 minutos, ele testemunhou o massacre que os mercenários de Bland-Ed passaram. As 4 saídas em 4 direções eram o design que a Bland-Ed se orgulhava. Usando esse design, a sede da Bland-Ed era tão segura quanto o Palácio Real. Em várias batalhas entre os grupos de mercenários em São Petersburgo, Bland-Ed foi capaz de evitar ser eliminado por outros usando esse design. No entanto, o design que eles tinham orgulho se transformou em armadilhas mortais. Todas as 4 saídas eram guardadas por terríveis guerreiros de Shambod. Anterior próximo. Comentários.